O céu do apocalipse se despedaçava em fragmentos escarlates, enquanto o sangue escorria pelos olhos cansados de Crash Valen. Diante dele, o herói dourado Arthur flutuava no centro de uma gigantesca matriz mágica de regressão temporal. Crash lembrou-se de como foi usado como um mero receptáculo descartável para as maldições da geração azul por toda a sua vida sofrida. Com as últimas forças de seu corpo moribundo, Crash ativou sua habilidade secreta chamada Capuz Negro. Filetes de fumaça negra rastejaram como cobras famintas em direção aos círculos dourados da magia de Arthur. Arthur gritou desesperadamente ao perceber que os nós rúnicos da regressão estavam sendo violentamente hackeados. O poder do Capuz Negro envolveu completamente a alma de Crash, roubando o vetor temporal do herói traidor. Uma explosão dimensional catastrófica rasgou o espaço, tragando a consciência de Crash para um vazio absoluto. O som alto de pássaros cantando e o aroma fresco de pinheiros forçaram os olhos de Crash a se abrirem subitamente. Ele olhou fixamente para suas próprias mãos, que agora eram pequenas, magras e completamente desprovidas de cicatrizes. Crash saltou da cama rangendo e correu em direção ao espelho de bronze polido no canto do quarto. O reflexo revelou o rosto pálido e delicado de sua própria versão infame de apenas 13 anos de idade. Um sorriso frio e afiado cortou a face do garoto quando ele percebeu que a sabotagem temporal funcionara perfeitamente. Ele reconheceu instantaneamente a mansão do Pinheiro Verde, o lugar maldito onde sua família sempre o tratou como lixo. Neste momento da história, seu corpo possuía canais de mana bloqueados e uma aptidão física considerada totalmente medíocre. Ele sabia muito bem que os monstros da erosão dimensional destruiriam este mundo em exatamente 10 anos. Para sobreviver e massacrar a Geração Azul, ele precisava obter caminhos de poder que a humanidade considerava proibidos. Crash abriu a porta devagar e deslizou silenciosamente pelos corredores desertos da mansão ancestral. Os guardas da família Valen patrulhavam as seções principais, mas Crash conhecia cada ponto cego por experiência própria. Seu objetivo principal ficava localizado nos confins abandonados da ala oeste da biblioteca subterrânea. O ar ali embaixo era extremamente denso, carregado com cheiro sufocante de mofo e pergaminhos apodrecidos. Ele caminhou direto até a terceira estante da ala norte, ignorando os manuais de espadas mais caros. Crash empurrou uma tábua de madeira falsa localizada na base oculta da prateleira inferior. Lá dentro repousava um diário encadernado em couro negro pertencente ao lendário fracassado Demaris Valen. Demaris fora o único ancestral que tentou criar um método de cultivo alternativo para pessoas sem talento. O clã Valen havia queimado todas as cópias públicas desse tomo por considerá-lo uma heresia mortal. O manuscrito detalhava minuciosamente os perigos ocultos do infame veneno da imersão extrema. Essa técnica consistia em destruir deliberadamente os canais de mana normais para reconstruí-los usando puro veneno corrosivo. Demaris Valen havia morrido de forma trágica por não conseguir suportar a dor terrível do processo. No entanto, Crash possuía a mente endurecida de um sobrevivente que já havia experimentado o próprio inferno. Ele escondeu o tomo sob suas vestes largas e retornou rapidamente para o seu aposento isolado. Crash sentou-se em posição de lótus no centro do chão de madeira, trancando a porta firmemente. Ele tirou um pequeno frasco de veneno de víbora verde, que mantinha escondido sob o colchão de sua cama. Para iniciar a técnica de imersão extrema, ele precisava ingerir a substância letal de uma só vez. Crash virou o frasco na garganta, sentindo o líquido queimar suas entranhas como fogo líquido instantâneo. Seu corpo de 13 anos colapsou para o lado enquanto espasmos violentos sacudiam seus membros magros. Ele forçou sua mente a se concentrar nas fórmulas rúnicas escritas pelo falecido ancestral Demaris. Uma aura escura misturada com vapores esmeralda começou a emanar violentamente através dos poros da sua pele. Os canais de mana originais de seu corpo foram completamente derretidos pela acidez destrutiva da toxina. Subitamente, passos pesados de botas de patrulha ecoaram do lado de fora do corredor, parando exatamente diante de sua porta trancada. Se os guardas entrassem agora e o vissem praticando a arte herética, Crash seria sumariamente executado antes mesmo de iniciar sua vingança. O som de passos pesados ecoou do lado de fora do quarto, forçando Crash a esconder o tomo proibido de Demaris Valen sob os lençóis em um piscar de olhos. A maçaneta de ferro da porta começou a girar lentamente, fazendo o coração do jovem regressado martelar violentamente contra as suas costelas enfraquecidas. Controlando sua respiração instintivamente, ele jogou-se na cama e fingiu um sono profundo antes que a porta se abrisse por completo. Um guarda da família Valen apenas espiou para dentro do aposento escuro e, ao ver o garoto imóvel, bateu a porta sem desconfiar de nada.
Crash abriu os olhos na escuridão, soltando o ar que prendia e percebendo que precisava acelerar seus planos drasticamente para sobreviver naquele lugar. Os meses se passaram em um piscar de olhos, enquanto ele alternava entre o treinamento infernal de imersão extrema e o estudo dos eventos futuros. Agora, com o início do grande torneio imperial na capital, a oportunidade perfeita para obter a lendária Erva do Dragão Dourado finalmente havia chegado. Para se infiltrar no evento sem levantar suspeitas da Geração Azul, Crash assassinou silenciosamente um carrasco desertor dos Corvos Noturnos e roubou seus pertences. Ajustando a máscara de ferro preta, que imitava o bico de um corvo sobre o rosto, ele sentiu o peso daquela identidade sombria mudar sua postura. Caminhando pelos corredores de pedra da Arena Imperial, os guardas recuavam com medo ao avistarem as vestes negras do temido esquadrão de elite. Do alto dos camarotes reais, Crash avistou a jovem Meridiana, aclamada publicamente como a futura heroína santa, sorrindo falsamente para a multidão fervorosa. Ele se lembrava perfeitamente de como aquela mesma mulher havia apunhalado centenas de aliados pelas costas no futuro para garantir sua própria ascensão divina. O prêmio principal do torneio, a Erva do Dragão Dourado, estava trancada dentro de um altar de vidro reforçado no centro do pátio de exibições. Usando as credenciais roubadas dos Corvos Noturnos, Crash voluntariou-se para a patrulha noturna daquela exata sala de alta segurança. Quando os sinos da meia-noite ecoaram pela capital, ele desativou as armadilhas mágicas do altar usando runas de contrafeitiço que aprendera no Apocalipse. Suas mãos enluvadas tomaram a erva mística, sentindo a energia pura e fervente do dragão ancestral emanar diretamente através de suas folhas douradas. De repente, a porta do cofre rangeu e Meridiana entrou sorrateiramente no local, segurando uma adaga envenenada e um frasco cheio de sangue escuro. A suposta santa não percebeu a presença de Crash nas sombras e caminhou direto para o altar, com o objetivo claro de sabotar o prêmio imperial. Uma santa derramando o sangue da seita demoníaca nas relíquias do imperador parece um escândalo e tanto, sussurrou Crash, surgindo logo atrás dela. Meridiana deu um salto para trás em pânico, seus olhos arregalados de terror ao ver o uniforme dos Corvos Noturnos diante de si. Quem é você? Se disser uma única palavra ao comitê, eu farei com que sua família inteira seja executada por heresia, ela sibilou venenosamente. Crash apenas soltou uma risada abafada por trás do metal, sabendo que as ameaças daquela garota mimada não passavam de puro blefe desesperado. Ele revelou um cristal de gravação mágica que ativara no início da noite, exibindo a imagem holográfica dela, segurando o veneno demoníaco. Ao perceber que sua reputação impecável seria destruída em segundos, os joelhos da heroína fraquejaram e ela caiu ao chão, completamente derrotada. Você vai me entregar a chave das catacumbas profundas e ignorar o sumiço desta erva se quiser manter sua farsa viva, ordenou ele friamente. Sem escolha, ela retirou um pesado amuleto de prata do pescoço e o estendeu com a mão trêmula, entregando o acesso ao segredo mais sombrio do Império. Crash guardou o amuleto e sumiu nas sombras antes que os guardas da troca de turno chegassem para encontrar a santa em prantos. Ele deixou os degraus espiralados que levavam às profundezas abissais da prisão imperial, onde o ar se tornava cada vez mais gélido e podre. No nível mais baixo, protegido por dezenas de selos de ferro sagrado, encontrava-se a cela da infame necromante Ebelask. Ao abrir a pesada tranca com o amuleto de Meridiana, Crash deparou-se com uma mulher de longos cabelos brancos, acorrentada pelas 4 extremidades. Ebelask ergueu o rosto magro e exibiu um sorriso macabro repleto de dentes afiados, sem demonstrar qualquer pavor diante do intruso mascarado. Um corvo perdido no ninho dos mortos-vivos. Veio me trazer a minha sentença de morte definitiva. Garoto, zombou ela com uma voz rouca. Crash removeu a máscara de ferro, revelando suas feições juvenis de 13 anos e chocando profundamente a lendária Rainha das Trevas. Uma criança? Como um pirralho conseguiu passar pela segurança da igreja e chegar até o meu calabouço? Gaguejou ela, perdendo toda a pose superior. Eu vim lhe propor um acordo de benefício mútuo que livrará sua alma da tortura eterna dos sacerdotes, declarou Crash com total convicção. Ebelask estreitou os olhos purpúreos, tentando ler as intenções daquele jovem que falava com a frieza de um soberano veterano. Quero seu coração de Ilish, a fonte do seu poder imortal, para fundi-lo ao meu próprio ser em troca da sua quebra de contrato de alma, disparou ele sem hesitar. Você enlouqueceu. Entregar o meu coração para um mero humano medíocre é o mesmo que abraçar a extinção completa, rugiu a necromante, fazendo as correntes vibrarem. Crash permaneceu impassível e descreveu em detalhes exatos o ritual secreto de purificação que os sacerdotes usariam para destruí-la na próxima semana.
Ao ouvir os termos exatos da tortura secreta que ninguém mais conhecia, Ebelasque percebeu que aquele garoto realmente possuía visões do futuro e fraquejou. Se eu lhe der o meu coração místico, você jura sob o sangue dos Valen que libertará minha consciência da dor eterna? Sussurrou ela, aceitando o seu destino. Crash mordeu o próprio dedo e traçou uma runa de contrato de sangue no ar, selando o pacto proibido entre o humano e a rainha dos mortos. Ebelasque entoou uma melodia fúnebre, enquanto seu peito começava a brilhar com uma luz roxa escura, rasgando sua própria carne espiritual sem derramar sangue físico. O corpo de Liche, pulsando com séculos de conhecimento e necromancia proibida, flutuou suavemente até as mãos estendidas de Crash. Com o último suspiro de sua semente vital, o corpo físico de Ebelasque transformou-se em cinzas cinzentas que se espalharam pelo chão úmido da cela. Segurando a erva do dragão dourado em uma mão e o coração de Liche na outra, o jovem regressado sabia que o verdadeiro desafio começaria agora. Para suportar o transplante do lendário braço do demônio da espada, que ele planejava roubar a seguir, seu corpo precisava passar por uma metamorfose extremamente dolorosa. Crash esmagou o coração de Liche contra seu peito, forçando a energia necrótica a se fundir com suas artérias enquanto vomitava um sangue negro e espesso. Mas antes que o ritual terminasse, os alarmes mágicos da capital começaram a soar violentamente lá acima, indicando que a quebra dos selos reais havia sido descoberta antes do esperado. O som estridente dos alarmes mágicos ecoava pelas paredes de pedra da catacumba subterrânea, fazendo poeira cair do teto. Crash não permitiu que o pânico invadisse sua mente e focou os olhos no coração pulsante de Ebelasque sobre o altar de pedra. Ele pegou o frasco de contenção contendo a essência do braço decepado do demônio da espada com sua mão esquerda firme. Com um movimento rápido de uma adaga rúnica, ele fez um corte profundo ao longo de seu próprio ombro direito. O sangue jorrou intensamente, enquanto ele canalizava o poder do capuz negro para fundir a carne demoníaca ao seu corpo de 13 anos. As fibras musculares do braço do demônio começaram a se contorcer e a se costurar de forma violenta diretamente em seus ossos expostos. Crash cerrou os dentes com tanta força que um fio de sangue escorreu pelo canto de sua boca pálida. Assim que a fusão profana se estabilizou, seu novo braço direito manifestou garras escuras e marcas rúnicas pulsantes. Sem perder um único segundo, ele pegou o frasco contendo o elixir do dragão chorão de dentro de sua túnica rasgada. Ele removeu a tampa de cortiça com os dentes e virou o líquido dourado e fervente diretamente goela abaixo. Uma queimação insuportável expandiu-se instantaneamente de seu estômago para todos os canais de mana de seu circuito mágico. O choque de energias rompeu as barreiras invisíveis de seu corpo, forçando uma evolução abrupta para o nível de mestre especialista. A poeira baixou rapidamente enquanto a mana transbordante se estabilizava em torno de sua silhueta rejuvenescida e imponente. Crash olhou para suas próprias mãos e percebeu que as correntes invisíveis da fraqueza do passado haviam sumido. Através de sua percepção sensorial aprimorada, ele detetou a assinatura de mana de sua noiva Bianca sumindo no topo do penhasco congelado. Ele saltou em direção à abertura do teto, impulsionado por uma explosão de mana escura que rachou ainda mais as fundações. Ele pousou suavemente sobre a neve espessa que cobria o topo do penhasco das lamentações gélidas. À beira do abismo rochoso, Bianca estava presa por correntes mágicas avermelhadas que drenavam sua força vital continuamente. Diante dela erguia-se a figura massiva de Bergman, o cão assassino, segurando uma enorme espada manchada de sangue seco. Bergman soltou uma gargalhada rouca que ecoou pelo cânion gelado ao notar a chegada do jovem garoto. Crash sacou sua lâmina escura com o braço demoníaco, fazendo com que chamas negras cobrissem instantaneamente o metal. Bergman franziu o senho ao sentir a pressão esmagadora emanando daquela criança que ele considerava fraca. O assassino avançou como um meteoro de ferro, quebrando o chão de gelo abaixo de seus passos pesados. Crash permaneceu estático, lendo cada milímetro do movimento do adversário com seus olhos divinos do futuro. Quando a enorme espada de Bergman deixou para parti-la ao meio, Crash bloqueou o golpe apenas com sua lâmina envolta em chamas negras. A força do impacto criou uma onda de choque, que varreu toda a neve em um raio de 10 metros ao redor deles. Bergman empurrou com mais força, mas o braço demoníaco de Crash nem sequer tremeu sob a imensa pressão física. Crash sussurrou uma palavra ativando a técnica secreta de imersão extrema que aprendeu no tomo de Demaris. Chamas negras serpentearam instantaneamente pela lâmina de Bergman, derretendo o metal pesado como se fosse cera quente. Desesperado, o assassino saltou para trás ao ver sua arma principal se transformar em cinzas inúteis. Crash surgiu instantaneamente diante dele utilizando o passo sombrio do capuz negro, deixando um rastro de sombras na neve.
Com um arco perfeito e impiedoso, a espada de Crash cortou o peito blindado de Bergman, abrindo uma fenda profunda. Bergman atingiu o solo rochoso com violência, rolando várias vezes antes de parar à beira do precipício. O gigante tentou se levantar apoiando-se em seus braços trêmulos, mas o veneno das chamas negras paralisou seus músculos. Crash caminhou lentamente até ele, fazendo com que cada passo firme derretesse o gelo sob suas botas de couro. Sem proferir uma única palavra de misericórdia, ele desferiu o golpe de misericórdia, decapitando o líder dos assassinos. O corpo sem vida do carrasco desabou no abismo profundo, desaparecendo em meio à névoa eterna das montanhas. Crash guardou sua lâmina e correu imediatamente em direção a Bianca, ajoelhando-se ao lado de seu corpo enfraquecido. Ele canalizou a mana purificada de nível especialista diretamente nas correntes vermelhas da maldição, trincando-as com seu poder absoluto. As amarras rúnicas explodiram em pedaços brilhantes, dissipando para sempre a maldição ancestral que condenava a vida de sua amada. Bianca caiu exausta nos braços de Crash, sentindo pela primeira vez em anos o calor verdadeiro de uma proteção inabalável. Olhando para o horizonte distante onde o sol começava a nascer por trás das montanhas, Crash sabia que seu plano de sobrevivência havia reescrito a própria história.